Lucas capítulo 15, um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido. Só que hoje eu quero trazer eu quero explanar de uma forma totalmente diferente, a qual você já deve ter ouvido um dia. Lucas capítulo 15, verso número 22. Quando se encontrar, diga amém. Se tem alguém sem Bíblia, dá uma força para ele. Auxilia teu irmão em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, em Lucas capítulo 15, verso número 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Amém? Até aqui, irmãos. Eu quero que você repita comigo. Mas o pai disse aos seus servos: tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Senhor, na tua presença nos rendemos a ti pedindo a tua graça, tua paz, tua misericórdia, teu amor. Que teu reino esteja sobre nossas vidas, Pai. Que tudo foi falado aqui, desde a abertura do culto até o transcorrer do louvor, venha para ser louvor da tua glória. Amém. Aleluia. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar. Que possamos diminuir e o Senhor venha crescer. Oh, glória. Se for da tua vontade de curar, que o Senhor cure. Se for da tua vontade de libertar, que o Senhor liberte. Mas que não venha ser feito mais a nossa vontade, porque se formos a nossa vontade, nós sabemos, Deus, nós sabemos que vai ser totalmente oposta à tua. Então, Pai, pedimos a Ti se verdadeiramente o Senhor venha operar sobre as nossas vidas nessa noite. É que eu peço, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Ti. Amém, irmão. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu confesso para vocês que eu não sei o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Eu confesso para vocês que ontem a minha esposa foi no congresso de pastores comigo, no retiro da minha classe de pastores. Eu falei, eu quero pregar comigo. Você pode pregar? Eu falei, não, eu quero que você pregue. Eu não quero pregar. E a gente, muitas vezes, irmãos, quando nós pastores nós falamos que não queremos pregar, não é por nada. É porque as situações vai nos deixando assim tão aflito, tão angustiado. E às vezes você ouve alguns irmãos falando determinadas coisas, não falar alguma coisa contra a minha pessoa, mas a gente conversa com outros pastores. E todos os pastores, na verdade, eles estão chegando assim no estágio de falar: eu estou lavando as minhas mãos, eu não quero saber mais nada. E eu começo a me questionar por que vem acontecendo isso nos últimos tempos, por que vem acontecendo isso. Eu estava conversando com alguns pastores muito mais experientes que eu, e eles estavam falando: Mesquita, está chegando a hora e o tempo. Está chegando a hora e o tempo, e aqueles que não entenderem, não compreenderem, eles vão ficar, porque eles estão preocupados com tantas outras coisas que eles vão acabar ficando. E a gente vê que porque chove a pessoa não vem na igreja, porque faz frio a pessoa não vem na igreja, se faz sol a pessoa não vem na igreja, se faz calor a pessoa não vem na igreja. Então nós não entendemos o que a pessoa quer. Nós não entendemos o que as pessoas que foram chamados, eles querem. E aí a gente começa a nos questionar por que está chegando nesse estágio. E eu comecei a me questionar como pastor. Muitos pastores se levantando contra outros pastores, irmãos. Muitos membros de igreja se levantando contra outros membros de igreja. É como se fosse uma guerra gospel. Não sei o que está acontecendo nos últimos tempos. E aí eu fui me desabafar com alguns pastores e eles falaram: mas tio, está na Bíblia, está tudo escrito. É que na verdade nós nunca imaginávamos que seria tão rápido, que aconteceria tão rápido. Nós pensávamos que ia demorar muito, mas não tem mais tempo, irmãos. E aí agora vem a Copa, todo mundo preocupado com a Copa é meu time, é isso, aquilo, outro. Meu irmão, eu tenho um time que chama-se Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É um negócio que nós precisamos mudar. E aí eu tenho como tema nessa noite: nunca feche a porta para a reconciliação. Vamos repetir?
nunca feche a porta para reconciliação. Ou a porta da reconciliação. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes eu já ministrei em cima desse texto aqui de Lucas capítulo 15, falando sobre o filho pródigo. Todo mundo conhece essa parábola, e todo mundo fala sobre o filho, e todo mundo fala sobre o filho mais velho, mas as pessoas esquecem de falar sobre o pai. E aquele pai, ele tinha graça sobre a vida dele. Jesus tem graça sobre as nossas vidas. É por isso que estamos aqui. Tem uma frase, irmãos, que diz assim: a decisão é sua, pois a chave da porta está em suas mãos. Olha o que o irmão fala assim: a decisão é sua, a chave da porta está em suas mãos. E em meio à crise, eu preciso entender que essa porta da reconciliação, eu que tenho o direito de abri-la ou fechá-la. Faz parte da minha vida. Eu querer abrir essa porta da reconciliação ou não. Nós falamos isso muito quando um casal se separa, né? Vamos fazer a reconciliação desse casamento. Mas quantos irmãos dentro da igreja, eles precisam de reconciliação? Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que precisam se reconciliar com a outra, irmãos. Pessoas que precisam abraçar uma outra, se quebrantar. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não gosto de muita gente, assim como muitas pessoas não gostam de mim. Mas somos seres humanos, somos normais, amém? Mas nós precisamos amar-nos. E quando eu amo, eu quebro a porta, eu abro a porta da reconciliação. Amém. E aí eu passo a gostar daquela pessoa. Quantas pessoas já, eu falava assim, eu era um cara muito temperamental, eu julgava a pessoa pelo jeito de ser, pela fisionomia da pessoa, eu falava, não gosto dessa pessoa. E quando nós éramos no mundo, nós falávamos, não, o santo parece que não cruza, né? Não é assim que nós falávamos? O espírito não bate, né? Aquele cara lá parece que... Mas aí é porque eu estou me fechando e eu não estou deixando que Deus opere no meu coração. E aí eu torno-me uma pessoa amarga. Eu torno-me uma pessoa que fica igual um casulo, fica ali dentro ali. Cria aquele meu mundo. Fala para o teu irmão, meu irmão, deixa de criar o teu mundo, cara. E aí eu vou criando meu mundo, eu vou criando de uma tal forma que eu acho que eu sou dono da razão, que eu acho que eu sou a perfeição. Perfeito foi um só, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Por isso que diz lá em Lucas 15, 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Para que vão falar assim: a esperança nos faz sonhar. Seja um sonhador. Porque aonde existe fôlego, existe vida. Enquanto há fôlego, há vida. Eu não sei se alguém já presenciou o pessoal do resgate fazendo ali aquele primeiro, aqueles primeiros socorros. Os caras dão uma vida, irmão. Eu não sei se alguém aqui já fez treinamento de fazer aquela massagem na região que a gente conta os 4 dedinhos aqui. Aquilo é cansativo. Mas os caras estão lá porque eles sabem que existe vida ali ainda. E muitas vezes eu olho para algum irmão na igreja e falo: esse cara está morto. Não adianta mais. Por que ele está morto? Porque o pecado ainda vive naquela pessoa e aquela pessoa não entende que ela precisa passar pelo processo de transformação, porque só Jesus pode nos trazer vida. Existem artigos nesse texto aqui, quando fala sobre anel, fala sobre roupa, que nós vamos entender nessa noite. Esses artigos eram sinal de posição e de aceitação. Eu quero que você repita: esses artigos eram sinal de posição e de aceitação. Lá em Gênesis, não precisa ver a tua Bíblia, em Gênesis 41, versículo 42, está falando de José. O faraó deu o que para José? Um anel.
e trocou as suas vestes. Sacode teu irmão e fala assim: nessa noite, irmãos, as tuas vestes podem ser trocadas e você receber um anel. Glória a Deus. Nessa noite as tuas vestes podem ser trocadas e você pode receber um anel. Aleluia! Irmãos, aquelas vestes longas tinham um significado de distinção. Aquelas vestes que o pai separou, o pai guardou. A Bíblia não diz que ele fez naquele exato momento que aquele jovem vinha chegando. Ele já tinha preparado aquelas vestes, porque ele sabia que um dia ele ia voltar. Está entendendo, cara? Aleluia! E aí ele preparou umas vestes. Ele preparou aquela roupa. Talvez muitos falavam: ah, ele não vai aparecer mais. Ele subiu. Ele gastou todo o dinheiro. Mas a graça estava sobre a vida daquele pai. Aleluia! Ele sabia que um dia ele voltaria. Glória! Glória a Deus. Depois ele tem também aquele anel de sinete, que é um símbolo de autoridade. O pai sabia que as vestes tinham que estar preparadas. O anel de sinete de autoridade, ele sabia que um dia ele voltaria a colocar no dedo do filho dele. Esse anel está na tua mão, meu irmão. Você não colocou no teu dedo para mostrar a autoridade que Deus te deu. Tem coisas que nós precisamos entender na palavra de Deus, uma transformação. Irmãos, eu sei que a autoridade que Deus me deu, e com essa autoridade que Deus me deu, eu sei tanta perseguição que eu passo, porque as pessoas às vezes têm um chamado, às vezes as pessoas pegam muito melhor que eu não estou preocupado de ser um bom pregador, eu estou preocupado de ser um servo de Deus. Isso é autoridade, irmãos. A autoridade precisa estar sobre as nossas vidas. E número 3, ele coloca as sandálias. Fala para o irmão: só quem recebe a sandália Só quem recebe é filho, irmão. Os escravos naquele período não andavam calçados, eles andavam descalços. E sandália é só para filho. A sandália vai estar sobre a tua vida nessa noite, porque o Senhor te chama de filho, irmãos. Número 4, fala para o teu irmão: é agora, meu irmão, É agora. porque o banquete está sendo preparado. Glória a Deus. O novilho só era separado para uma grande celebração. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém. Aquele pai, irmãos, tinha esperança de ver seu filho retornar à sua casa. Ele conhecia bem a graça de Deus, portanto não questionou o que o filho tivera feito. Sabe por que muitos filhos não congregam hoje junto com os pais? Porque mesmo o garoto tentando, sabe, ele tentando ali na igreja ali, o pai ainda começa: oh, você ainda não está posicionado, você ainda está meia boca. E aí você não consegue dar o teu bom testemunho na tua casa. Aquelas vestes você fala assim: ele nunca vai usar, porque ele não se transformou ainda, não teve uma mudança sobre a vida dele ainda. Meu irmão, minha irmã, a mudança não é você quem faz a mudança é Deus, através do teu Santo Espírito. Aleluia! Mas eu quero mudar do meu jeito, eu tenho que fazer do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Eu que vou mudar o meu filho, eu que vou transformar a vida do meu filho. Nós não temos capacidade, sabe por quê? A nossa geração já é uma geração pecaminosa. E aí eu me converto, eu me acho o santarrão, eu me acho que sou o cara. E aí eu não entendo porque Deus pediu para me guardar aquelas vestes, aquela sandália e aquele anel. E aí eu fico postergando a separar o meu filho, a separar os nossos filhos para aquilo que Deus nos deu como promessa. Quantos estão entendendo? Fala para o irmão: é tempo de posicionamento, meu irmão. Deus, portanto, não questionou que o filho tivera feito com herança, mas o mais importante é o seu retorno. Fala para o teu irmão: o retorno é mais importante, irmãos. Você já viu quando o casal se separa? O casal é cheio de arestas, cheio de problema. Aí quando separa, o retorno é bem mais gostoso. O cara passa
flores para a mulher, coisa que nunca tinha feito. Ela começa a abrir a porta do carro. Ela começa a fazer determinadas coisas e a mulher também. Porque o retorno sempre é mais gostoso. Fala, meu irmão, o retorno é bem melhor. Talvez durante o período de ausência daquele filho, o pai ouviu tanto questionamento, mas ele tinha uma convicção: meu filho ainda vai voltar. Fala, meu irmão, tenha convicção. Eu faço um questionamento com a igreja: quais os teus sonhos? O que você sonha na tua vida? O que você imagina para o amanhã? Quando eu era do samba, irmãos, tinha um samba que falava assim: o amanhã quero sentir saudade e poder viver. Ó, o sambista falava isso. Tu lembra disso aí, Vitor? Essa onda é do rap, né? O sambista já falava: o amanhã quero sentir saudade. E o crente não consegue visualizar o amanhã. O ímpio consegue visualizar o amanhã. E nós, os servos de Deus, não conseguimos visualizar o amanhã. Pastor, por que eu não consigo visualizar o amanhã? Fala para o teu irmão: porque você não sabe ainda o que é reconciliação. Se soubéssemos o que é reconciliação, eu conseguiria ver o amanhã. Fala, teu irmão, comece a sonhar, meu irmão. Quando não possuímos mais esperança, nos trancamos dentro de nós. Meu irmão, se você não tem esperança, você está trancado dentro de você mesmo. Você está passando uma vida amarrada, uma vida presa. E quando eu tenho uma vida totalmente trancada, sabe o que está acontecendo comigo? Eu não sonho mais. Quantos não estão sonhando mais? Levanta as mãos. Pode levantar sem problema. Não está sonhando mais, não está sonhando mais. Só isso? Só 3 pessoas não estão sonhando mais? 4, 5. Começa a se manifestar, irmão. 6. Mas os outros estão sonhando, vocês estão com reconciliação. Mas por que não está acontecendo? Fala para o teu irmão: porque você está mentindo. Aqui como profeta do Senhor, meu irmão. Verdade. Talvez eu vá falar coisa essa noite que você não vai gostar. Mas nós precisamos de acabar com essa hipocrisia dentro das igrejas. Com essa chuva, com esse frio que está hoje. Se fosse uma campanha da prosperidade, estava lotada aqui a igreja. Verdade. Sabe por quê? Pessoas trabalham com sonhos e fé das outras pessoas e não conseguem colocar os seus sonhos e as suas fé em primeiro lugar. Somos hipócritas gospel. Vivemos algo que, na verdade, nunca vivi. Vivo uma falsa felicidade que nunca tive. Vivo uma prosperidade que eu não tenho. Somos hipócritas, irmãos. Vivemos um evangelho mentiroso. Porque o evangelho é graça. O evangelho é transformação. O evangelho é mudança de vida. Mas tem 10, 15, 20, 30 anos da igreja e não mudou nada na minha vida. Eu continuo do mesmo jeito. E passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, eu continuo da mesma forma. E as pessoas perguntam: o que você é? Eu sou evangelho. E sabe o que o ímpio faz? Eu não vou. Eu não quero. Desse jeito eu não quero. Nós precisamos nessa noite nos reconciliarmos, irmãos. Precisamos passar pelo processo de transformação.
Fala para o irmão, diz assim: tudo é possível que crer. Eu vou te contar uma história, meu irmão. Toda dúvida, preste atenção, toda dúvida impede o agir de Deus. Você que está gravando, depois eles cortam. Falei para o irmão, como é que está as finanças? O pastor? Falei, você crê? Creio. Então já está resolvido. Aleluia. Sabe por quê? Na minha vida ministerial não existe ser, existe vai acontecer. Aleluia. Eu não vivo através de suposições. Eu não vivo através de achismo. Eu vivo através das convicções, das garantias que meu Deus dá. Aleluia. Sabe que a dúvida impede o agir de Deus em nosso favor? Nada entristece mais a Deus que a tua incredulidade. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes eu estou ministrando na igreja. Não se preocupa com lá fora, não. Você esquenta a cabeça. Não se preocupa com a vida. Muitas vezes eu estou ministrando na igreja e eu vejo o comportamento e a atitude de algumas pessoas que a gente acaba observando. Nós somos normais. E aí você vê pessoas que não estão nem aí. Muitas vezes eu faço isso também, irmãos. A palavra está sendo ministrada. Isso aqui, N coisas. Por que acontece isso? Porque Satanás, ele não quer que a minha fé ela opere. Ele não quer que eu faça diferença. Ele não quer que o mundo espiritual mova-se ao meu favor. Eu passei uma hora com os diáconos com muito respeito. Não quero mais ninguém circulando, mais ninguém conversando. E por que nós estamos falando isso? Porque é uma forma que o inimigo ele encontra dentro das igrejas para desviar a atenção da verdade. Vocês já viram que durante o louvor a criança não chora? E durante a palavra a criança chora? Para desviar a palavra. Você já viu que as pessoas só têm a vontade de ir ao banheiro durante a palavra? Você já viu que as pessoas só sentem sede durante a palavra? Você já viu que as pessoas só querem conversar com alguém durante a palavra? Eu nunca vi ninguém ali batendo papo durante o louvor. Não estou entendendo. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Preste atenção, irmãos. Chegou o momento de começar a preparar a festa da celebração, porque o milagre vai chegar. Irmãos, esse pai, a Bíblia diz no verso 19, na parte B, não, perdão, no verso 20, diz assim: a seguir, levantou-se e foi com seu pai. Estando ainda longe, fala do irmão, longe, seu pai chegou a vê-lo com compaixão. Fala do teu irmão, o longe daquela época era longe, meu irmão. E por que o pai já aguardava? Porque o pai já estava esperando com compaixão. Porque ele tinha convicção. E ele tinha graça suficiente para saber que aquele filho retornaria. As tuas bênçãos que fugiu da tua vida vão retornar essa noite. Aleluia.
Eu profetizei sobre a tua vida dizendo que chegou o momento de começar a preparar a festa da celebração. Celebração é dia de conquista sobre as nossas vidas, é dia de conquista sobre os nossos lares. Irmão, a gente vem pregando sobre família. Eu me senti na sexta-feira, quando eu soube da notícia, eu estava no meu escritório, eu tinha que viajar às 4h30 da tarde. Eu me senti tão impotente que vocês não fazem ideia. Foi como se fosse o meu filho. Mal-estar. Se falasse alguma coisa ali para mim, acho que eu ia me transformar. Podia ser minha esposa aquele dia, com muito respeito. Mas se ela me conhece. Talvez aquela mãe vai ficar aguardando aquele garoto durante muito tempo na janela. Vai ficar esperando aquele jovem chegar no serviço, chegar na faculdade. E ele vai chegar. Mas ele tinha Cristo. E eles vão se voltar na glória. Compreendemos. Só os que conseguem ver o que Deus vai fazer amanhã compram um vestido, anel de ouro, sandália, engorda os bezerros para a festa da celebração. Meu irmão, se você não tem expectativa de nada disso, eu vou falar algo para você com todas as letras. Você está na igreja errada. Você está congregando com o pastor errado. Ou você, sabe, precisa frequentar uma religião. E aqui não é religião, aqui é qualidade de vida. Aleluia. Se você não consegue preparar o anel, se você não consegue preparar as vestes, se você não consegue preparar o banquete, você não crê no teu Deus e você não sabe o que Ele pode fazer para ti amanhã. Então nós, servos de Deus, diariamente eu tenho que preparar as botas do Cordeiro. Diariamente, meu irmão, eu tenho que estar com a minha melhor roupa. Diariamente eu tenho que estar com o meu anel. Diariamente eu tenho que estar preparado, porque a qualquer momento Ele pode chegar e eu tenho que estar preparado para aquele dia. E isso é através da graça. E alguns Jesus, andam pregando uma graça desgraçada, onde são contra dízimos, ofertas e outras coisas mais das igrejas, contaminando a mente daqueles que estão sendo bem-aventurados. Mas esses vão cair por terra também em nome de Jesus, porque talvez esses nunca foram chamados de filhos, porque o verdadeiro filho jamais ele trai o pai. E quando eu não vivo a palavra de Deus, eu estou traindo o pai. Quantos estão entendendo? Lucas capítulo 15, verso 17, diz assim, irmãos: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Olha que interessante. Por que o filho faz esse tipo de comentário, irmãos? Por quê? Vocês nunca se questionaram? Eu nunca tive que questionar. Por quê? O cara estava no bem bom. Por quê? O que fez ele voltar para a casa do pai e não para a casa de outra pessoa? Por quê? E a gente começa a questionar. O cara pegou grana, gastou e depois começou a sentir falta. Sabe por que ele voltou, irmãos? Porque o pai dele era um homem cheio de graça. Você só volta para o lugar onde você sabe que vai encontrar graça. Você que se desviou um dia e voltou para a casa de Deus, sabe por que você voltou? Porque você sabia que lá ia encontrar
graça. Sabe por que voltou? Porque você sabia que as vestes estavam te aguardando. Sabe por que voltou? Porque você cansou de andar descalço e você sabia que tinha um sapato, um chinelo com o teu número para você calçar. Sabe por que voltou? Porque você sabia que tinha um anel de autoridade te esperando. No mundo nós não temos autoridade, irmãos. Eu quero ver um macumbeiro expulsar demônio. Quantas vezes eu fui em Giga Grande e o demônio não queria subir? Porque o demônio ele era meio britânico, então não tinha horário para ele subir. Passou do horário lá e ele não queria subir. E aí começou uma luta. Vai embora, tá. Não vou. Mas você, por menor que seja, a autoridade está sobre a tua vida. Aleluia. Graça. Sai agora. E ele sai. Porque ele conhece o anel, a aliança que existe entre você e Deus. Quantos estão entendendo? Amém. A forma generosa desse homem nos leva a crer que ele tratava todos com igualdade, independente de quem fosse a pessoa. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão, começa a tratar todos com igualdade. Todos. O interessante, se chega uma pessoa na porta do teu prédio que para de tua gravata, você trata ele de uma forma. Se chega um cara um pouco mal vestido, você trata de outra forma. Não é assim, irmãos. Isso está dentro da nossa cultura, dentro do nosso. É por isso que hoje a criminalidade não anda maltrapilho, eles andam tudo bem vestido. Você olha aquele olho mágico lá, não sei se existe mais olho mágico, né? No meu tempo existia olho mágico, não sei porque o nome é olho mágico. Está bem vestido, você abre a porta. É uma ação. Eu tenho um amigo pastor e geralmente, eu não sei se é só comigo, que no sábado, geralmente, as esposas elas te escalam para fazer alguma coisa. Eu coloco uma lâmpada, a mulher pede para mim, aí eu falo: vou jogar bola. Troca uma lâmpada, faz isso. E geralmente, eu falo isso com muita vergonha. Eu sou um pouco preguiçoso na minha casa, um pouco não muito, né, velho? Muito preguiçoso, não sou pouco, sou muito. Bastante, nós não podemos mentir, nós somos pastores. E eu sou um cara trabalhador, mas em casa eu sou preguiçoso. O sofá para mim é como se fosse meu trono. Meu cachorro está sendo a minha coroa, ele fica aqui do lado, aqui agora. Vamos lá. E aí esse pastor falou que a mulher pegou no pé dele: pô, tem que pintar a casa, que não sei o quê. Sabe, deu uma sequência dele. E ele foi pintar a casa meio revoltado, começou a pintar a casa lá. E de repente ele estava na frente da casa. Aparece o cara, não, ele estava dentro da casa. O cara toca a campainha, ele vai ver o cara pedindo um prato de comida. Ele: poxa, eu tenho comida aqui agora, que não sei o quê, papapá. Quando o cara foi embora e deu as costas, o Espírito Santo de Deus falou assim: eu falando contigo. Quando ele voltou, cadê o cara? Vou te entendendo. Fala o teu irmãozinho: cuidado quando você não trata pessoas com generosidade. Pastor, mas hoje a criminalidade está tanto, meu irmão. O Espírito Santo de Deus jamais vai permitir que você não sirva aquele que vem dele. Você sabemos o número de criminalidade que está complicado hoje, mas eu preciso colocar a graça em prática. Fala, irmão, começa a colocar a graça em prática.
E essa palavra, já falamos sobre a atitude do filho mais velho, como eu falei do filho mais novo, mas o foco dessa parábola é sobre o pai. Todo mundo fala de tudo, eu já tenho várias marcações aqui na minha Bíblia sobre humilhação e assim por diante. Mas eu quero te abençoar no pai. E eu queria que o Senhor Jesus, quando Ele deixou escrito essa parábola, Ele colocou aquele pai sendo o nosso pai. Porque independente do que você fez, independente da tua atitude, do teu comportamento, Ele vai estar sempre de braços abertos para você. Aleluia. Porque foi Ele que te escolheu. Tem uma frase de Thomas Brooks que diz: a graça transforma leões em cordeiros, lobos em ovelhas, monstros em homens e homens em anjos. Vamos repetir? A graça transforma leões em cordeiros, lobos em ovelhas, monstros em homens e homens em anjos. Fala para o irmão, você pode ser um leão hoje, vai ser um anjo amanhã. O comportamento desse pai nos revela um verdadeiro caráter divino. Ao escrever essa parábola, eu creio que Jesus estava falando, estava descrevendo o caráter de Deus. Porque, irmãos, preste atenção, nós somos pais. Os meus filhos já casaram, eu já não estou mais com esse problema, né? Mas quem tem filhos, seu filho pisa na bola, o que você faz? Você exorta, você fica revoltado, não vai ter janta hoje. Apesar que tem uns pais meio babados ultimamente aí, quanto mais o filho erra, mais mordomia dá. Mas aí você toma a tua atitude. Por que nós tomamos esse tipo de comportamento? E foi ministrado até esse final de semana para a gente. Porque não existe mais aquelas mesas que nós citávamos. O pastor José Gonçalves, ele trouxe uma frase interessante, que eu até marquei e coloquei no Facebook. Aquela frase não é minha dele. Deus me dá muitas frases, mas essa não é minha dele. Ele dizendo que as mesas na família, mesa onde nós citávamos, né? Ali é um altar de Deus. Aquelas mesas é onde se discute as coisas, é onde se aconselha, é onde se conversa. Até briga tem. Eu venho de uma família de 8 irmãos. Agora imagina 8 irmãos numa mesa, irmão. Tinha briga. Era briga pela mistura maior. E eu lembro que quando minha mãe fazia frango, meu pai gostava só do peito do frango. Ninguém tocava no peito, irmão. E todo mundo ficava secando o peito. Para ele não querer o peito. Aí ele pegava o peito, todo mundo. Eu lembro que depois que meu pai faleceu, eu sentei na mesa, na cabeceira da mesa, eu falei, eu quero peito. E meu pai tinha uma brincadeira, né? Tem aquele ossinho em V, que ele pegava para tirar sorte com a gente. Coisa de antiga, irmãos. Para ele era prazeroso. Era bom aquele momento. Porque ele entendia o que era graça. Nosso Deus entende o que é graça. Os pais hoje, eles pararam de ter essa intimidade com os filhos. Pararam de ter aquele negócio gostoso, irmãos. E aí começou a existir uma falsa paternidade. Alguns pastores se dizem ser pai espiritual. Mas paternidade não é isso que as pessoas falam. Paternidade é algo além. Não estou entendendo, irmãos. Paternidade é além. O pastor, para ser pai, ele tem que fazer além. As pessoas não estão mais fazendo. Hoje quer virar um título muito bonito. Paternidade espiritual, sou pai espiritual, sou filho espiritual de fulano, de Beltrano. Virou uma moda, virou um montismo incrível. O verdadeiro pai, ele cuida. O verdadeiro pai, ele tem graça. O verdadeiro pai, ele abraça. Quantos estão entendendo?
A graça deve ser a marca fundamental de uma família centrada em Deus. Aquela família tinha a graça do Pai. Se você correr alguns textos, você vai ver que, na verdade, o filho mais velho, o que ele faz? Fica bem sudinho. Ele podendo se alegrar com o retorno do irmão, ele ficou revoltado. Meu pai nunca fez uma festa para mim. Irmãos, ele tinha tudo, mas não tinha graça. Ele não se preocupou. A preocupação dele era que o irmão ia ser bem tratado. Fala para o irmão, quando eu for bem tratado, não fique emburrado, não. Esse é o meu tempo. É o teu tempo, irmãos. Em uma outra parábola de Jesus existe tanta graça como essa do filho pródigo. A graça aqui corre, vaza do coração daquele que foi herói de sua família. Olha para o irmão e fala assim: seja herói da tua família. E aí eu questiono, eu coloquei 5 tópicos aqui, né? O que é graça? Graça é um favor não merecido. Qual para entender o que é isso, irmãos? Olha de novo o irmão e fala assim: vai ter que me amar de qualquer jeito, cara. Isso é graça. Isso é graça. É dar algo de valor a quem não merece, mas precisa. Isso é graça. Já pensou? Você dá algo de valor, uma pessoa rabugenta, ela não merece, mas você tem que dar. Isso é graça. 3. Graça é dar amor a quem não merece ser amado. Pensou? Aquele cara que te traiu, sabe, aquela pessoa que é teu amigo, você vai ter que amar. Número 4. Graça é servir os inimigos. E número 5. Graça é abençoar os que nos amaldiçoam. Obrigado. Todas as manifestações daquele pai, do filho pródigo ali, foi de graça desde o início. Quando ele repartiu a herança, não era normal repartir a herança com o filho mais novo. E ele repartiu. Ele repartiu porque ele não estava preso naquilo. Irmão, sabe que nos está faltando hoje muita graça dentro das igrejas. Passamos a viver um evangelho mesquinho, totalmente possuidor, e um evangelho mercenário. Por que está acontecendo essas coisas? Por que os pastores estão se vendendo? Por que os pastores estão tomando algum tipo de atitudes que é contra a palavra de Deus? Eu só tenho uma resposta. Nós estamos vivendo de 45 do segundo tempo e não haverá prorrogação. Quero que você diga aqui: não está dando mais tempo. Eu preciso fazer minha parte. Saiba que quando nós construímos um ambiente de graça na nossa família, esse lugar passa a ser um habitat de Deus. Quando a minha família tem graça, passa a ser um habitat de Deus. Só pode ter uma jarra de pisuco na geladeira, irmãos, mas todo mundo vai ficar feliz. Pode ter uma folha de alface lá para dividir por 5, mas você vai ficar feliz. Porque sabe de uma coisa?
amanhã Deus já está preparando o melhor. Aleluia. Olha para o irmão e fala assim: meu irmão, começa a trocar tuas vestes já agora, cara. Começa a trocar já agora. Se esse Pai que nós estamos falando aqui é a figura de Deus, passamos a entender que o nosso Deus, ele é o quê? Fala para o teu irmão: toda graça. Toda graça. Quantos conhecem Deus de verdade? Conhece de verdade? Eu pensei que eu conhecesse Deus. Quando eu perdi meu emprego, irmãos, aí eu vi que eu tinha Deus. Quando eu tive que mudar alguns comportamentos na minha vida, aí eu vi que existia um Deus verdadeiro. Quando eu tive que mudar algumas atitudes do meu temperamento, aí eu vi que existia Deus. Quando eu passei a ter que, na verdade, obedecer o meu pastor, eu vi que existia um Deus verdadeiro. A pior coisa é um cara com temperamento igual o meu ter que receber ordem de alguém. Sim, sim. Não, sim. Um cara como ele, ser exortado pela minha esposa, pode te entender. Isso é graça. De vez em quando eu manifesto o meu erro. E aí eu perco a graça. Lá em 1 Pedro, não precisa ler tua Bíblia, está dizendo que ele é toda graça. Ele é doador da graça, está em Salmos 84, 11. O trono da graça é o trono de Deus, está lá em Hebreus 4,16. O Espírito Santo, ele é o Espírito da graça. Em João 1,14, Cristo veio cheio de graça. Eu quero que você fique de pé, irmão Jesus. Só quero ler o texto aqui de Zacarias capítulo 12. Fala sobre a destruição dos inimigos de Jerusalém. Preste atenção, meu irmão, que eu vou falar aqui para ti. Quando nós vivemos uma vida de graça, quem entra na nossa peleja contra os nossos inimigos é Deus. Aleluia. Não adianta eu me armar, porque quando eu me armo, como está o meu coração? Cheio de ira, cheio de raiva, cheio de mágoa. E aí o Senhor não pode entrar nessa peleja. Agora, quando eu estou vivendo a graça, ninguém toca em você. Aleluia. Ninguém mexe com você. Por mais que se levante qualquer falso testemunho contra a tua vida, o Senhor é o teu juiz. Irmãos, eu estava conversando com um pastor esses dias, e uma vez se levantaram contra a minha vida. Mas se levantaram mesmo contra a minha vida. Falso testemunho.
Eu lembro que eu só usei uma frase aquele dia. Falei que se tudo que vocês estão falando é verdade, Deus ele vai me cobrar. Mas o que vocês estão falando, se for mentira, Deus vai cobrar de vocês. Porque na minha Bíblia está escrito: ai daquele que mexer com o meu cheiro. E eu não desejei mal nenhum para aquelas pessoas. Naquele momento eu vi que a graça de Deus vinha entrando sobre a minha vida. E muitas pessoas ficaram doentes, irmãos, se levantaram contra a minha vida. Até separações de casais chegaram. Sabe por quê? Não se mexe com um homem cheio de graça. Não se mexe com uma mulher cheia de graça. Aleluia. Não se mexe. Não se mexe com uma criança cheia de graça. Não se mexe. Olha o que diz Zacarias capítulo 12, verso 10. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como que lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad de Rimon, no vale de Megiddo. Todos os pais chorará, separadamente cada família com as suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, e a família de Natã com as suas mulheres, e a família de Levi com as suas mulheres, e a família de Simei com as suas mulheres, e todas as demais famílias com as suas mulheres. Esse texto está falando sobre arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu me prostro, quando eu entendo que meu comportamento está sendo totalmente errôneo, sabe o que acontece, meu amado, minha amada? A graça de Deus vem sobre a tua vida. Aleluia! E quando a graça de Deus vem sobre a minha vida, independente de quem é teu filho, de quem é teu marido, de quem é tua esposa, de quem é teu inimigo, seja lá quem for a pessoa, você vai preparar o anel, você vai preparar umas vestes, você vai preparar um sapato. Porque essa pessoa a qualquer momento pode chegar e falar assim: me aceita de volta, me perdoa, pisei na bola, não existe outro lugar a não ser esse lugar. Quantos estão entendendo? Aleluia. Hoje é dia, meu irmão, você preparar as tuas vestes, porque a qualquer momento ele vem chegando, e hoje é dia também de celebrar uma festa na presença de Deus. Aleluia! O Espírito de Deus ministra no meu coração aqui, falando na minha mente claramente, tocando no meu físico, dizendo que pessoas nessa noite vão sair daqui com vestes de justiça. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Ele está aqui. Aleluia! Exaltado. Que a tua graça venha sobre a tua igreja. Que essas vestes de justiça venham sobre a vida de cada pessoa.
derramado sobre essas mãos. Venha tocar em cada mão, Shaigra Patas. Venha tocar em cada coração, Rataka Pasta Lamanagas. Venha tocar em cada família, Shei. Venha tocar nos ministérios.